A gente passa anos da nossa vida estudando técnicas, buscando métodos, tentando entender como as coisas funcionam. E a nossa educação, ela é assim, ela é muito focada nas coisas. E aí chega um momento na sua vida que você percebe que de nada adianta estudar sobre as coisas e não saber nada sobre as pessoas. Eu falo isso porque eu sempre foquei muito a minha atenção em buscar conhecimentos teóricos, metodologias que me dessem segurança. Eu olhei tanto para isso, para essa técnica, para essa metodologia, para esse conhecimento, que eu me esqueci de olhar para o que mais importa, que são os meus sentimentos e que são as pessoas que estão ao meu redor me apoiando, me incentivando e fazendo a vida em si ter um sentido. E hoje eu tô aqui falando diretamente de Floripa, onde eu vim participar do Dela Summit, que foi um evento sobre o empreendedorismo feminino, onde foram 2 dias que a gente assistiu palestras, participou de oficinas. Como eu sou uma buscadora incansável de conhecimento, então fez muito sentido eu estar aqui. Esse evento realmente foi transformador. Eu nem esperava que fosse tão transformador. E eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Gia Zangali, sou uma grande entusiasta de branding. Eu tô criando uma marca pro mundo, que é a Cor Produções. Bom, foram 2 dias de evento, hoje e ontem, mas a gente começou nossa viagem ainda na quarta-feira de manhã, e eu vim pra essa viagem sozinha. E vir para uma viagem sozinha, onde tu não conhece ninguém, só conhecia uma pessoa que iria estar aqui, já é um desafio. Para mim, principalmente, que sou uma pessoa muito receosa de fazer amizades e de contato com outras pessoas, contato social. E hoje eu sei disso porque eu me conheço o suficiente para entender que eu tenho receio de interagir com outras pessoas. Mas foi muito legal, então por si só a viagem desse contexto de eu estar vindo sozinha, me dispondo a estar num ambiente repleto de mulheres, sem nem saber ao certo quais palestras teriam, quem que seria palestrante. É um contexto assim bem inusitado, né? É um contexto que te faz, de fato, aprender, né? Se tu tá com a mente e o coração aberto, tu com certeza vai conseguir aprender alguma coisa, né? Mas a gente precisa estar disposto a isso. Então, ir sozinha já por si só foi esse desafio de vencer minhas barreiras pessoais e conseguir entender que cada pessoa tem suas particularidades, tem os seus gostos, anseios, medos, mas que a gente tá aqui todo mundo para aprender e evoluir, cada qual no seu tempo, na sua missão. Então, vindo para cá na quarta-feira, sozinha, eu consegui me conectar um pouco comigo mesma e entender como é importante a gente ter esse tempo sozinha, porque na maioria das vezes eu tô rodeada de pessoas. E aí, quando a gente tá rodeada de pessoas, nós queremos servir. Eu sou uma pessoa de servir. Eu vim para esse mundo para fazer alguma coisa e eu não gosto de não servir e não ser útil. Então, quando eu tô rodeada de pessoas, eu quero ser útil para o grupo que está ao meu redor. Eu quero interagir, eu quero contribuir para aquele ecossistema de alguma forma. E acredito que isso é inconsciente de todo ser humano. Mas quando a gente faz isso, esse movimento de estar em grupo, a gente olha muito mais para o externo do que para nós mesmos. Então esse trajeto até aqui, onde eu estive sozinha, né, sentada ali no banco do ônibus vindo para cá, sem ninguém do meu lado para conversar, sem internet para interagir com outras pessoas online, foi muito importante para mim, porque aí eu consegui voltar a minha atenção para mim mesma, e entender o que eu quero, entender quem eu sou, onde eu tô, o que eu tenho que fazer. Coisas muito básicas, que na maioria das vezes a gente não faz, a gente não coloca como prioridade, porque a gente está olhando para o externo, olhando para o outro. E eu já viajei sozinha outras vezes, eu gosto muito de viajar sozinha, mas inconscientemente eu tenho evitado estar sozinha. E esses pequenos momentos que eu tenho de solitude são muito preciosos para mim, porque eu consigo realmente respirar, digamos assim. Porque eu consigo, minha mente consegue entender agora, tu não precisa fazer nada para os outros, nada, só olhar para ti mesma. Então essa viagem ela veio como um presente para mim, para eu olhar para mim mesma
E todas as palestras eu pensei nisso, eu pensei em mim. Porque muitas vezes quando eu vou em palestra, em workshop, eu tô olhando pra cor, pra minha marca, pro profissional, pro grupo de pessoas que trabalham comigo, e nunca no meu ser individual. E aqui eu entendi a importância de olhar pro meu ser individual, porque é ele que vai criar um bom ambiente, que vai criar uma boa empresa, uma boa marca, um bom relacionamento com as pessoas. E uma boa vida, por consequência. Mas começa em mim. E olhando para mim mesma e acolhendo, ao invés de julgar, ao invés de pôr mais carga emocional em cima. Então, as palestras que eu assisti aqui, eu realmente assisti de coração aberto, porque eu não vim aqui sabendo do cronograma, eu não vim aqui sabendo de quem ia falar, mas eu vim muito de coração e muito de mente aberta. Então, pra mim, me chamou muita atenção. Eu não vou saber falar aqui quem que palestrou, o nome das pessoas, porque eu não sou muito ligada a esse mundo de famosos, enfim. Mas eu gostei muito de conhecer a trajetória por trás das pessoas que estão em frente ao palco, né, em cima do palco. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre gostei muito de falar, de me apresentar. E por vezes eu perguntava por que eu não estava no palco. E eu entendi que a pergunta certa não é por que eu não estou no palco, assim como eu, com a minha história, com o meu conhecimento, posso contribuir, posso servir outras pessoas a ponto de ser tão relevante e estar em cima de um palco. Parece complexo, mas na verdade não é. Na verdade a gente, de novo, olhar para si mesma. Se você tem esse desejo no coração, então, ao meu ver, isso é Deus falando com você. Para mim, o que está no nosso coração, ele é muito sagrado. Porque não se explica com a mente o que a gente sente no coração. É algo que a gente só sente. A gente sabe que aquilo é verdadeiro, porque a gente está sentindo. Mas a gente não tem como explicar para outra pessoa o porquê. E se a gente explicar, com certeza a pessoa não vai entender. Porque é nós que estamos sentindo e não é uma coisa racional. Então, para mim, isso aqui é sagrado. Isso aqui é Deus falando, te dando um direcionamento. E eu tenho muito forte isso no meu coração, de propósito de vida mesmo. De que eu quero muito tocar outras pessoas para que elas prosperem, o tanto quanto eu prosperei na minha vida. E eu não tô falando de ser milionária. Tô falando de mudar a mentalidade a ponto de ter uma vida que vale a pena ser vivida e não uma vida de sofrimento. Claro que eu quero ser muito mais próspera e multiplicar muito mais as bênçãos que eu recebo, mas a gente tem que ser grato e feliz com o que a gente tem hoje. E nesse contexto de palco e plateia, teve a palestra da Giovanna Antonelli e eu gostei muito de olhar para ela de uma outra ótica, porque a gente sempre olha aquela atriz, aquele rosto que tá na televisão. E aí na palestra dela, ela conta um pouco da história dela também, das inspirações que ela teve e de quantos nãos ela teve que receber, acolher aqueles nãos, talvez melhorar, mudar, entender como fazer de outra forma, mas principalmente não desistir do que ela tinha dentro dela. Quando a gente olha para o outro, para aquela pessoa que já conquistou algo que a gente quer conquistar, a gente olha às vezes com um olhar de admiração, mas às vezes com um olhar de inveja, e a gente olha só pro resultado. E a gente esquece de olhar para o que está atrás daquele resultado. A gente esquece de olhar o que de fato levou a pessoa a obter aquele resultado. Quais atitudes a pessoa teve que fazer para chegar até ali. Quanto sacrifício ela fez para chegar até ali. E o que a gente conta pro mundo, o que a gente externaliza pro mundo, são fatias, né? A gente não pode esquecer disso, principalmente nas redes sociais. A gente não mostra tudo, a gente mostra aquilo que é mais interessante. Então essa palestra ela me trouxe bem isso, de analisar o contexto em geral. E de novo, que eu sempre falo nesse canal, não se comparar, porque cada ser é único, tem suas histórias, suas particularidades. Se a gente se olhar como um todo, e se a gente generalizar a nossa história, a gente vai perder nossa essência. E perder a nossa essência é algo muito perigoso. Porque a gente tenta se encaixar e parece um discurso muito
banalizado o que eu tô falando, mas não é. É algo simples, óbvio, mas que todo mundo faz errado. E entre os diversos insights que eu tive nesse summit, foi muito isso de olhar para minha essência, de honrar minha trajetória, honrar quem veio antes de mim e abriu caminhos. E eu poderia vir aqui nesse vídeo e falar sobre as palestras que a gente assistiu no Della Summit, falar dos palestrantes, trazer os tópicos mais importantes, mas dessa vez eu decidi fazer diferente. E eu nem anotei nada dessa vez, nem um caderno, nada, que normalmente eu tô assim sempre correndo pra ver se eu anotei tudo, pra senão eu vou me esquecer, e sempre a mil, e escreve, e tira foto, enfim. E dessa vez eu realmente vim leve e despretensiosa, porque eu não vim buscar conhecimento. Eu vim buscar a conexão com o meu feminino. E eu entendi isso agora, aqui nesse quarto de hotel. Porque a gente teve sim muitos conteúdos riquíssimos, mas eu estudo sobre empreendedorismo há muito tempo e eu já bebo de diversas fontes. Então, para mim, nada disso é novidade, apesar de ser extremamente necessário e eu não desvalorizar nada do que foi dito. Mas para mim não é novidade. Mas para mim é novidade estar em um grupo de mulheres, porque a gente veio só com mulheres, o evento era só pra mulheres. E aí tu te força a olhar pro teu feminino. E eu que nem dava muita bola pra isso, eu senti que algo mudou. A minha visão mudou do meu papel como mulher e do meu ser feminino. Foi muito bom trocar ideias, conversar com outras mulheres, entender que muitas passam pelo mesmo que eu tô passando, que eu não sou uma estranha. Foi muito importante me ver como um ser que às vezes é vulnerável, que às vezes precisa de um colo, de um carinho, porque eu não me permito isso. Na maioria das vezes eu não me permito isso. Na maioria das vezes eu quero resolver o problema do mundo, eu quero controlar tudo, eu quero que tudo saia perfeito conforme o meu script, eu quero regir tudo e a todos, eu quero a perfeição. E eu espero isso de mim mesma muitas vezes. E isso é exaustivo, isso é impossível também. Mas é essa a minha cobrança comigo mesmo. E aí onde fica o meu feminino nisso tudo? O feminino é criatividade. E eu tava bloqueando isso. Tava sendo uma general, baixar a cabeça e trabalhar. E eu trabalho com criatividade. Meu trabalho é esse. Foto, vídeo para arquitetos. E aí? O que flui quando você tá bloqueando sua criatividade, né? Nada flui. Quando você está à frente de uma marca, eu sempre falo isso, mas é sempre bom repetir. Quando você está à frente de uma marca, todos os seus defeitos e as suas qualidades vão ser escancaradas para o mundo, porque a sua marca nada mais é que o seu reflexo. E aí, se você está bloqueando seu feminino, não está cuidando da sua criatividade, mas você quer que seu time seja criativo, mas você quer que a sua empresa entregue vídeos e fotos criativas, a conta não fecha. Você não está cuidando da sua saúde mental, do seu corpo, mas você quer que a sua empresa esteja saudável. Não vai dar certo. São coisas tão óbvias, mas que a gente precisa sentir na pele para aprender, né? E é de novo, é sobre olhar para si e não para o outro. Eu sempre achei que olhando para o outro eu ia conseguir cuidar do outro, mas é uma mentira. É uma mentira isso. A gente tem que olhar para si, cuidar de si, porque é assim que a gente cuida do outro. É difícil pra gente entender isso, mas é que a gente não consegue cuidar de ninguém quando a gente não tá cuidando de si mesmo. E são esses conhecimentos que eles não nos ensinam na escola. Essa inteligência emocional, ela não é ensinada na escola. Nosso sistema de educação, ele visa muito mais as técnicas, os processos, os métodos. E tá tudo bem.
Mas a gente tem que começar a tomar consciência e buscar isso. Buscar essa fonte. Porque é ela que vai ligar todos os pontos. Não adianta só ter a técnica, assim como não adianta só ser um ser humano maravilhoso. A gente tem que unir as coisas. E eu vim aqui justamente para isso. E a tomar consciência de cuidar mais de mim, de ouvir mais o que está no meu coração, porque tudo que está no nosso coração é sagrado. Eu acredito nisso. Seguir a minha intuição, porque isso também é meu feminino. Intuição, né? A gente tem essa conexão maior, nosso sexto sentido, como falam. Acredito que todo mundo tenha, mas a mulher ela é um ser muito mais ligado, né? A gente consegue pegar entre linhas que os homens às vezes não pegam, porque cada um tem suas qualidades. Eu volto desse summit não feliz por ter conseguido mais conhecimento, mas leve, tranquila, sabendo que eu não preciso mudar o mundo, sabendo que a responsabilidade de todas as pessoas do mundo serem felizes não é minha. E que a minha única responsabilidade, meu único compromisso é comigo mesma e com aquilo que está no meu coração. Se eu fizer um bom trabalho em cuidar de mim, cuidar do que está no meu coração, por consequência, eu vou conseguir fazer um bom trabalho em cuidar da minha empresa, cuidar das pessoas que estão ao meu redor. Não tem problema querer cuidar do outro. Mas antes a gente tem que cuidar de nós. E a gente tem que entender que o cuidado com o outro começa com nós. Começa cuidando de si, com o autocuidado. Hoje eu consigo me parabenizar pelo caminho que eu tenho trilhado até aqui. Eu consigo valorizar cada aprendizado, cada momento que me trouxe até aqui. Antes eu ficava muito em busca de um resultado tangível, mas hoje eu já consegui ressignificar isso, sabe? Olhar e ver o quanto eu evoluí como ser. Quando você muda, tudo muda. A sua realidade é outra. Quando você decide mudar, tudo ao seu redor muda. Se você tenta mudar o seu redor, nada vai acontecer. Mas quando você decidir se mudar, quando você decidir evoluir, tudo ao seu redor vai evoluir com você. Então esse é o aprendizado. Esse é o aprendizado que eu vou levar do Della Summit. E eu vou ficando por aqui, porque ainda tenho minhas malas pra arrumar, que a gente vai sair amanhã bem cedinho e já tá tarde. Mas é isso. Eu não podia deixar de fazer esse registro. E eu sigo por aqui, na maior aventura da minha vida, que é empreender.